O Goiás teve 4 jogos para vencer pelo menos 2 e está numa situação mais folgada agora, quando pega o Coritiba na Serrinha, em um dos jogos mais esperados desta Série B. E vai ter que ganhar agora. Bom, eu sou Alder Dias, este é o canal Verde 33, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda aqui. Se você já é inscrito no canal, já é mais desses 520 inscritos e inscritas que temos por aqui, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito ou inscrita, faça isso, se inscreva aí, curta o vídeo se você gostar ao final e deixando seu like, deixe também ali o sininho apertado para receber as próximas notificações, ok? Muito obrigado, esse é um trabalho que a gente faz sem nenhuma grande pretensão, mas já temos aí mais de 520 pessoas que acompanham, fidelizadas ao canal Verde 33. Eu quero, antes de falar sobre o Goiás e Curitiba de hoje, também registrar aqui meus sentimentos a todos os goianos, né, todos os esmeraldinos e esmeraldinas especial, fãs da Marília Mendonça, faleceu naquele acidente trágico e deixou todo mundo de luto. O Goiás deve fazer uma homenagem hoje lá na Serrinha para ela, assim como também para o ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende, esse que teve uma vida pública muito produtiva, mais de 60 anos como um dos políticos de mais renome no estado, de alcance nacional, né? Foi 2 vezes ministro. Então, nossos sentimentos também à família do Iris, né? A família, as filhas, ao filho, Dona Iris Araújo também. Vida que segue, e nós que ficamos por aqui, vamos aí fazendo a nossa parte para tentar construir um futuro melhor para o nosso estado e tentar honrar as cores tanto da nossa bandeira do estado, como esperamos que hoje os jogadores honrem a cor verde e a cor branca do uniforme do Goiás. E nesse caso aí nós temos polêmica, porque ontem o Elvis deu uma entrevista sobre a questão do bicho, né, do aumento da premiação, uma coisa que sempre acontece toda vez que tem uma situação dessa, que o time parece que está capengando ali e de repente começa aquela coisa, porque a premiação não está boa, porque o jogador está insatisfeito. Eu tenho uma opinião muito formada que coincide um pouco com o que o Elvis disse, né? Vocês podem dizer, mas o jogador vai falar isso mesmo, mas é a lógica. Qual que é melhor para o jogador? Lutar aí por uma premiação maior no coletivo, que individualmente vai subir, sei lá, 10, 20 mil reais para cada um, ou conseguir um objetivo independente de qualquer coisa, que é uma Série A, para colocar lá no currículo dele, subir com o Goiás Esporte Clube em 2021, fomos para a Série A. Isso conta muito para o currículo, fora a chance de estar no elenco também do Goiás na Série A do ano que vem, caso alcance a promoção, né? Se o time subir, que é o que a gente espera. Então eu não vejo muito sentido, não vejo muita lógica, mas no mundo do futebol tudo é muito difícil de você afirmar, né? Existem os bastidores, existem as conversas por trás de tudo isso, mas o que eu acredito de verdade é que os jogadores estão jogando o que podem, mas existe um problema que a gente vem falando recorrentemente aqui, problema psicológico, porque se o resultado não é alcançado, a pressão aumenta para o outro jogo, e isso o Goiás já vem capengando desde aquelas 3 derrotas consecutivas, na verdade 5 derrotas em 4 jogos, né, naquele período ruim, que agora o Goiás vem em 5 jogos de invencibilidade aí, com 4 empates, uma vitória, infelizmente aí somados apenas 7 pontos, mas que são os mesmos 7 pontos do Coritiba nos últimos 5 jogos disputados também pelo time paranaense. Então nesse ponto aí, a distância do Goiás para o Coritiba não aumentou nem diminuiu nesses últimos 5 jogos. Agora, o Coritiba também tem 5 jogos que não vence fora de casa, né? E um desempenho de 2 empates e 3 derrotas, então algo que não é muito bom, né? Que favorece, em tese, favoreceria o Goiás, mas a gente vê também que a produção do Goiás também não tem sido a satisfatória, em casa um pouco melhor, mas é sempre aquele pé atrás, né? Os últimos 2 jogos do Goiás mesmo na Serrinha, 2 empates, um com o Botafogo e aquele empate ali que quase foi uma derrota, um empate com sabor de vitória, mas com aquele sabor
por incrível que pareça, um sabor de vitória, mas também aquele gostinho amargo de empatar no momento decisivo, um jogo que a gente considerava que deveria trazer 3 pontos para o lado verde. Bom, o Goiás não conta com o Hugo na partida de hoje. Para mim, é um cara que pesa, porque o Goiás, para mim, o Arthur, infelizmente, não tem o mesmo rendimento na lateral que o Hugo tem, apesar que a gente vem sempre ressaltando. O Hugo também não é uma excelência de jogador, mas também não é motivo para tanta crítica como acontece geralmente na torcida do Goiás em relação ao nome dele. Em relação ao Goiás, a torcida do Goiás gosta de perseguir um lateral, né? Tem isso. Mas, e do lado do Curitiba não tem o Gustavo Bochecha, que é um jogador importante também, né? Foi expulso no último jogo contra o Náutico e vai desfalcar hoje o time do Coxa contra o Goiás. Eu vi os vídeos e coloquei aqui na descrição os últimos 5 jogos, os melhores momentos do Curitiba. Eu tinha assistido alguns trechos, alguns pedaços aí de jogos também na íntegra ao vivo do Curitiba. E o que eu posso dizer? É um time vulnerável também, tem sofrido gols praticamente em todos os jogos, né? Eu acho que desses jogos, apenas desses 5 jogos, só contra o Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos, que o Curitiba não sofreu gol. Foram 3-0 em casa. Agora, perdeu para o Vasco, empatou com o CRB, ganhou do Operário e perdeu para o Náutico. Então, é um resultado aí bem capenga, vamos dizer assim, né? 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, bem irregular essa campanha última do Curitiba, que se iguala. O Goiás tem uma vitória a menos, mas a somatória de pontos é 7 também. Mas eu vejo no Curitiba ali uma deficiência também na zaga, a bola chegando muito pelo meio. Então é uma coisa que o Goiás poderia explorar se tivesse ali uma armação de jogo mais eficiente, coisa que a gente não vem tendo, infelizmente. E, por outro lado, corre aquele mesmo perigo. Depois nós vamos fazer um vídeo aqui sobre as bolas altas na zaga do Goiás. É sempre um perigo e o Curitiba não deixa de ser um perigo para a gente nesse quesito, porque tem bons cabeceadores, tem o Luciano Castan, zagueiro, tem o Léo Gamalho, que é o maior perigo do Curitiba, a gente conhece bem, né? Foi artilheiro pelo Goiás e é também um grande nome do Curitiba nessa Série B, tem feito gols sempre que pode, se sobrar ali dentro da área, ele está numa fase realmente, ele é artilheiro, né? E vai deixar a marca dele se der bobeira. E a zaga do Goiás, infelizmente, tem dado muita oportunidade para atacante adversário. O gol que a gente tomou contra o Operário, para mim também é um gol, é difícil você analisar, porque se fosse numa situação em que não fosse tão recorrente essa bola parada ou a bola cruzada na área do Goiás, cabeceada para dentro do gol, invariavelmente sofremos aí quantos gols desses últimos aí com a bola alçada na área, né? Quantas vezes isso aconteceu com o Goiás? Eu posso quase que garantir que a maioria dos gols do Goiás surgiu dessa forma. Com certeza no segundo turno, assim, 60%, 70% dos gols adversários foram dessa forma. Então fica aquela coisa, eu acho que o Goiás vai fazer gol, o problema é não levar, né? Eu acho que dentro da Serrinha o Goiás não passou em branco quando, hein? Jogou contra o Cruzeiro, foi 1-1, né? Qual o jogo que o Goiás passou em branco na Serrinha assim? Contra o Londrina, né? Contra o Londrina a gente não fez gol, ficou 0-0. E contra o Remo teve gol? Teve. Bom, o que a gente pode dizer em relação a uma previsão para o jogo de hoje? Bom, a torcida vai estar inflamando, vamos ter em torno aí de 7 a 8 mil esmeraldinos lá. Isso vai ser importante para o time, mas mais importante é que a torcida realmente faça a pressão certa, porque o time do Goiás hoje é um time muito instável em relação ao comportamento psicológico. Se errar 1 ou 2 jogadas, se sofrer o gol antes, tem que ter paciência e ir atrás do resultado, e o torcedor tem que colaborar. Eu não sei se o torcedor vai ter essa paciência, se vai ter a moral de recuperar o time, de ajudar o time a ganhar esse jogo. Espero que sim,
E acredito que se o time entrar mesmo mordendo, mostrando disposição, a torcida vai levar. Olha só, eu não acredito, já falei isso em outros vídeos, que o problema do Goiás seja falta de vontade, falta de gana, de garra. Talvez falte liderança, nós já falamos sobre isso aqui. Talvez falte isso, falte um cara que eu estava vendo o jogo hoje do Cruzeiro contra o Brusque, né? Hoje a rodada não interessou para o Goiás. Ontem sim, né? Um empate com... Hoje que eu estou gravando aqui, na verdade, na madrugada da quarta-feira. Acabei de ver os jogos da Série B, né? E o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Brusque. E eu vi ali o Ariel Cabral jogando. O Ariel Cabral jogou pelo Goiás aí em 2020, né? E eu acho que seria uma boa liderança para a Série B. Eu fiquei pensando nisso, quem poderia ser um nome para dar aquela coordenada ali no Goiás. O Goiás não tem isso, isso faz falta nesse momento agora. Resultado contra do Avaí com o CSA 1-1 foi positivo para o Goiás, ao meu ver, apesar de o CSA ter ultrapassado o Goiás aí, mas para mim, perdendo ponto dos dois lados, dois adversários que continuam aí na briga, se o Avaí ganha, ficava mais complicado. Mas é o que eu digo, não adianta a gente torcer para os resultados dos adversários concorrentes ou contra a pontuação desses adversários. A gente precisa fazer a parte do Goiás. Se o Goiás fizer a parte dele, não tem adversário que vá conseguir segurar o Goiás, né? E temos aí, diretamente, vamos enfrentar o Curitiba e vamos enfrentar o Guarani. E entre um jogo e outro, o Remo, e no final o Brusque. O Goiás precisa não perder nenhum jogo desses 4 que restam, principalmente se quiser ainda empatar algum deles aí, né? O Goiás precisa de pelo menos 2 vitórias e um empate, né? E, enfim, o Curitiba é um jogo que com certeza a gente não pode perder. Perdendo esse jogo, eu não acredito na derrota do Goiás. Eu acho que o Goiás não perde o jogo. Eu gostaria de apostar que o Goiás ganharia esse jogo, que vai ganhar, mas eu também não consigo afirmar isso, porque o time não tem passado essa confiança. Vamos todos torcer, é o nosso papel como torcedor. Pela lógica, eu vejo o Goiás num desempenho muito irregular para poder apostar numa vitória, mas acredito sim que com a força da torcida e o futebol por ser um esporte surpreendente, o Goiás pode sim conseguir os 3 pontos, e aí nós vamos recuperar a autoestima, vamos para cima do Remo e do Guarani, e depois a gente decide tudo aqui contra o Brusque na última rodada, ok? Vamos lá, fé na vida e força aí, vamos lá Goiás, vamos lá torcida, um abraço e até a próxima.